Tomar Mounjaro é seguro depois dos 50 anos. O choque silencioso dos remédios modernos depois dos 50 anos. Se você tem mais de 50 anos, provavelmente já percebeu como, de repente, a sua saúde se tornou o centro das atenções. A cada consulta médica, novos exames, novas recomendações e muitas vezes uma nova receita. Parece que, ao cruzar essa linha invisível do tempo, o corpo passa a ser constantemente lembrado de que não é mais o mesmo. E é nesse momento que milhões de pessoas em todo o mundo estão ouvindo falar de um medicamento chamado Mounjaro, apresentado como a solução milagrosa para emagrecer e controlar o diabetes. Mas será que essa promessa de juventude em cápsulas e injeções é realmente segura para quem já passou dos 50? Eu lembro do dia em que atendi o seu José, um senhor de 62 anos que chegou ao consultório carregando uma sacola de remédios. Entre eles, estava o Mounjaro que ele havia conseguido por indicação de um amigo. O entusiasmo nos olhos dele era visível. Doutor, disseram que isso aqui vai me ajudar a emagrecer rápido, sem precisar mudar muito a minha rotina. A esperança era tanta que ele já se imaginava com a vitalidade dos 40. Mas por trás do brilho no olhar, havia algo que ele não sabia. Cada comprimido, cada injeção, carrega consigo riscos que nem sempre são revelados de forma clara. E é justamente esse o choque silencioso dos remédios modernos. Eles prometem uma solução imediata, mas silenciosamente podem abrir portas para consequências inesperadas. Para quem está acima dos 50, o organismo já não reage da mesma forma que aos 30 ou 40. Os órgãos vitais carregam anos de esforço, o metabolismo já não é tão ágil e o coração pede mais cuidado. É por isso que o que parece um atalho pode, na verdade, ser uma estrada perigosa. Ao observar casos como o de seu José, percebemos que a grande questão não é apenas se o Mounjaro funciona, mas sim se ele é seguro para a realidade de quem já ultrapassou a barreira dos 50 anos. A propaganda costuma destacar os resultados rápidos, mas não fala das noites mal dormidas, das tonturas repentinas, das dores de estômago ou das palpitações que muitos relatam. E pior, não fala do medo de envelhecer sozinho, do pavor de se tornar um peso para a família, que é o verdadeiro fantasma que acompanha homens e mulheres dessa idade. Esses sentimentos não são exagero. Eles refletem a angústia de quem enxerga no espelho não apenas rugas ou cabelos brancos, mas o risco de perder autonomia, de ser esquecido pelos filhos, de se tornar dependente de medicamentos e consultas médicas. E é nesse cenário de medo e vulnerabilidade que muitos se agarram à promessa dos remédios da moda, mas é preciso fazer uma pausa e refletir. Será que o preço pago em efeitos colaterais e riscos ocultos vale a promessa de emagrecimento rápido? Será que o caminho da saúde, da energia e da longevidade está realmente em uma caixa ou uma seringa? Ou será que existem alternativas mais seguras, naturais e eficazes que podem trazer resultados consistentes sem o risco de acelerar o envelhecimento silencioso? No caso de seu José, a empolgação inicial deu lugar à decepção quando os sintomas começaram a aparecer. Náuseas, falta de disposição, tonturas frequentes. Ele percebeu que, ao tentar acelerar o processo, estava, na verdade, colocando em risco aquilo que mais queria preservar: sua saúde. E esse é o grande dilema de quem aposta em soluções rápidas depois dos 50 anos. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nessa questão com profundidade. Vamos entender como o corpo reage ao passar dos 50, o que a ciência já descobriu sobre o Mounjaro e, principalmente, quais são as alternativas naturais que realmente podem ajudar a emagrecer com segurança, preservando a vitalidade e a independência. Porque, no fim das contas, mais do que emagrecer rápido, o que todos nós buscamos é viver mais e melhor. E é aí que está a chave para transformar a sua saúde e o seu futuro. E para compreender por que medicamentos como o Mounjaro podem ser um risco depois dos 50, é essencial entender como o nosso corpo muda com o passar dos anos.
Essas mudanças silenciosas explicam muito mais do que imaginamos. O corpo acima dos 50 reage diferente, e poucos sabem disso. Quando se chega aos 50, algo muda de forma silenciosa, mas profunda. O corpo já não responde da mesma maneira. O metabolismo, que antes queimava calorias com facilidade, agora trabalha em ritmo mais lento. Os músculos, que antes sustentavam firmeza e energia, começam a se perder pouco a pouco. As articulações reclamam com dores sutis que se tornam constantes, e os hormônios já não produzem o mesmo equilíbrio de antes. É como uma casa antiga que, por fora, ainda parece sólida, mas por dentro já exige reformas invisíveis para continuar em pé, e essa casa precisa ser cuidada com muito mais atenção. O que funcionava aos 30 pode ser desastroso depois dos 50. É nesse momento da vida que muitos acreditam que basta um medicamento moderno para resolver os problemas acumulados ao longo dos anos. Mas o corpo não aceita atalhos sem cobrar um preço. A circulação já não é tão eficiente, o coração pede pausas mais longas e o fígado, responsável por filtrar toxinas, trabalha com mais dificuldade. Quando se adiciona uma substância forte como o Mounjaro nesse organismo mais sensível, o efeito não é o mesmo de um jovem de 30 anos. O que para uns parece apenas uma ajuda para perder peso, para outros pode se transformar em um fardo que acelera ainda mais o desgaste. Foi o que aconteceu com a dona Helena, uma mulher de 59 anos que atendia em meu consultório. Ela acreditava que o medicamento seria a chave para recuperar a autoestima e a vitalidade. No início, o resultado parecia promissor. Alguns quilos a menos, roupas mais largas e elogios da família. Mas logo vieram as noites de insônia, as crises de enjoo e uma sensação constante de fraqueza. A cada semana, ao invés de sentir mais vida, ela sentia a energia sendo drenada. Esses casos revelam algo fundamental. Acima dos 50, o corpo exige sabedoria. Não basta olhar para a balança e comemorar a queda dos números. É preciso olhar para dentro, para os órgãos, para as funções vitais que mantêm a vida. Quando ignoramos essas mudanças naturais do organismo, corremos o risco de confundir saúde com aparência, e essa é uma troca perigosa. A ciência mostra que a perda de massa muscular nessa fase é um dos maiores inimigos da longevidade. Quando os músculos enfraquecem, o corpo perde não só força, mas também capacidade de proteger ossos, articulações e até o coração. É nesse ponto que muitos se enganam. Pensam que emagrecer é apenas reduzir o peso, quando, na verdade, emagrecer com saúde significa preservar aquilo que mantém o corpo de pé. A dona Helena, ao perceber que estava cada vez mais cansada, tomou uma decisão diferente. Ao invés de continuar dependendo de medicamentos, decidiu buscar alternativas que respeitassem o seu corpo. Descobriu que o caminho não era correr atrás de resultados imediatos, mas construir, passo a passo, um estilo de vida que fortalecesse seus músculos, sua mente e sua fé. E esse é o verdadeiro segredo que poucos conhecem. Depois dos 50, não existe atalho seguro. O corpo fala, o corpo mostra os sinais e cabe a cada um ouvir com atenção. Porque quem ignora esses sinais pode pagar um preço alto, e não apenas na saúde, mas também naquilo que todos temem perder, a autonomia e a liberdade de viver bem. O que a ciência ainda não conta sobre o Mounjaro. Quando o Mounjaro começou a ganhar destaque, foi apresentado como uma das maiores novidades da medicina moderna. O medicamento foi criado inicialmente para controlar o diabetes, mas logo chamou atenção por provocar perda de peso significativa em muitos pacientes. À primeira vista, parecia um avanço extraordinário, quase um milagre em forma de seringa. Porém, quando se olha mais de perto, percebe-se que a história não é tão simples. O mecanismo do Mounjaro atua estimulando hormônios que regulam o apetite e o metabolismo. Em outras palavras, ele engana o cérebro e o estômago, fazendo com que a fome diminua e o corpo gaste energia de maneira diferente. O resultado é rápido, menos vontade de comer, mais facilidade em perder peso.
Mas o que parece uma vantagem imediata esconde efeitos que nem sempre são ditos de forma clara. O corpo humano foi criado para funcionar em equilíbrio, como uma orquestra em que cada instrumento tem o seu papel. Quando um medicamento interfere nesse ritmo natural, o som pode até parecer mais intenso no início, mas logo se percebe que há notas dissonantes. No caso do Mounjaro, esses efeitos surgem na forma de náuseas constantes, enjoos, dores abdominais e, em alguns casos, até inflamações graves no pâncreas. São sinais de que o corpo não aceita bem essa interferência artificial. Lembro-me de quando o Sr. Antônio, de 55 anos, procurou ajuda depois de tentar usar esse medicamento. Ele dizia que nos primeiros dias sentiu uma alegria imensa, porque finalmente conseguiu controlar a fome que o atormentava há anos. Só que, com o passar das semanas, a felicidade se transformou em preocupação. Ele não conseguia mais se alimentar como antes, sentia fraqueza, tonturas e começou a ter medo de sair de casa sozinho. O que deveria ser uma solução tornou-se uma prisão. Esses relatos não aparecem nos anúncios, não são contados nas propagandas. O que se mostra é apenas a balança caindo, os números diminuindo e os sorrisos de antes e depois. O que não se mostra é o custo silencioso que muitos pagam. A ciência reconhece os benefícios, mas ainda está estudando os efeitos de longo prazo. E é justamente essa incerteza que deve acender o alerta em quem já passou dos 50 anos. Um organismo mais sensível não pode ser tratado como um laboratório de experiências. Os riscos aumentam, porque o corpo já não possui a mesma reserva de juventude para se recuperar. O que para uma pessoa mais nova pode ser apenas um incômodo passageiro, para alguém mais velho pode se transformar em uma complicação séria. É nesse ponto que surge a verdadeira questão. Não se trata apenas de emagrecer, mas de preservar a vida. Não basta olhar para a velocidade dos resultados, é preciso avaliar a qualidade deles, porque de nada adianta perder peso se ao mesmo tempo se perde saúde, energia e alegria de viver. As consequências ocultas de confiar apenas em medicamentos. O que mais impressiona não é apenas a lista de efeitos colaterais que se pode encontrar em uma bula, mas o impacto silencioso que os remédios têm na vida de quem acredita que a solução está apenas neles. O uso contínuo de medicamentos fortes pode trazer uma sensação momentânea de alívio, mas, ao mesmo tempo, alimenta um ciclo de dependência. É como se a pessoa fosse empurrada para dentro de uma roda, que gira sem parar, onde cada sintoma tratado abre espaço para outro problema surgir. Foi isso que vi com a senhora Marta, uma paciente de 67 anos, que chegou ao consultório com um olhar cansado e mãos trêmulas. Ela me contou que tomava diferentes remédios para controlar o peso, a pressão e a glicemia. Cada vez que surgia uma nova promessa, ela acreditava que seria a última. O resultado era uma prateleira cheia de caixas coloridas e um corpo cada vez mais fragilizado. Ela não percebia que, ao confiar apenas nos medicamentos, estava abrindo mão de sua autonomia, como se a vida estivesse nas mãos de embalagens e receitas. As consequências disso vão além da saúde física. Muitos passam a viver com medo, cercados pela sensação de que qualquer descuido pode ser fatal. Esse medo da doença se mistura com outro ainda mais doloroso, o medo da solidão. O temor de se tornar um peso para os filhos, de não conseguir cuidar de si mesmo, de ser deixado de lado nos momentos em que mais precisa de apoio. É nesse ponto que a reflexão se torna inevitável. A vida não pode ser guiada apenas por comprimidos. A verdadeira sabedoria está em buscar equilíbrio, em compreender que o corpo precisa de cuidado e disciplina antes de precisar de remédio. Como diz a palavra em Provérbios, a sabedoria é árvore de vida para os que a abraçam. E é justamente essa sabedoria que nos faz entender que confiar somente em soluções rápidas é como construir uma casa sobre areia. Pode até parecer firme por um tempo, mas basta um vento mais forte para tudo desmoronar. A saúde exige raízes profundas,
exige escolhas conscientes que tragam sustentação ao corpo e à mente. Porque quem deposita toda a confiança em medicamentos acaba se afastando daquilo que realmente poderia transformar sua vida. Hábitos consistentes, alimentação correta, movimento diário, descanso de qualidade e uma mente fortalecida pela fé e pela esperança. 5 alternativas naturais para emagrecer com segurança depois dos 50 anos. Quando se percebe que depender apenas de medicamentos pode custar caro demais, surge a necessidade de olhar para o que realmente fortalece o corpo. A boa notícia é que existem caminhos seguros, comprovados e acessíveis, que não apenas ajudam na perda de peso, mas também aumentam a energia, protegem contra doenças e prolongam a vitalidade. Essas alternativas não prometem resultados da noite para o dia, mas constroem uma base sólida para quem deseja viver com saúde e liberdade. A primeira alternativa é a alimentação anti-inflamatória. O excesso de inflamação é um dos maiores inimigos da longevidade, porque desgasta as articulações, sobrecarrega o coração e acelera o envelhecimento das células. Ao incluir alimentos como cúrcuma, gengibre, azeite de oliva, frutas vermelhas e vegetais verdes escuros, o corpo começa a reagir de forma surpreendente. É como apagar um fogo que estava consumindo energia silenciosamente. Pacientes que adotaram essa estratégia relatam melhora nas dores, mais disposição e até clareza mental renovada. A segunda alternativa são os chás termogênicos naturais. O chá verde, o hibisco e o chá de canela são exemplos poderosos de aliados. Eles ajudam a acelerar o metabolismo de forma suave, sem agredir o organismo. Além disso, oferecem antioxidantes que combatem os radicais livres e retardam o envelhecimento. Ao substituir refrigerantes e bebidas industrializadas por uma xícara dessas infusões, muitas pessoas conseguem reduzir o peso e, ao mesmo tempo, proteger a saúde. É uma mudança simples que traz benefícios acumulativos. A terceira alternativa é o exercício físico leve, mas consistente. Não é necessário correr maratonas ou levantar grandes pesos para obter resultados. Caminhadas diárias, hidroginástica, pilates ou até danças podem transformar o corpo. O segredo está na regularidade. O movimento fortalece músculos, melhora a circulação e protege o coração. Mais do que isso, traz sensação de bem-estar e reduz a solidão, já que muitas atividades podem ser feitas em grupo. Esse hábito simples é como um remédio natural que não tem efeitos colaterais. A quarta alternativa é o sono reparador. Dormir bem é um dos pilares esquecidos da saúde. Durante o sono profundo, o corpo regula hormônios que controlam a fome, o metabolismo e a imunidade. Quem dorme mal tende a engordar mais, envelhecer mais rápido e perder memória com facilidade. Criar uma rotina de descanso, longe de telas e preocupações noturnas, devolve ao corpo a chance de se recuperar. Muitas vezes, emagrecer começa não com a dieta, mas com a qualidade do sono. A quinta alternativa são os suplementos naturais seguros. O magnésio ajuda na saúde muscular e no controle da pressão. O colágeno fortalece ossos, articulações e pele. A vitamina D regula a imunidade e protege contra doenças degenerativas. Esses nutrientes não são artificiais, mas sim complementos daquilo que muitas vezes falta na alimentação moderna. Quando usados com equilíbrio, oferecem uma base que sustenta o corpo em todas as fases da vida. Essas 5 alternativas têm algo em comum. Respeitam o ritmo natural do organismo. Em vez de forçar atalhos, oferecem suporte para que o corpo faça o que sempre soube fazer, mas que, com o passar dos anos, precisa de estímulo. Essa é a verdadeira forma de emagrecer com segurança. Não apenas reduzir números na balança, mas recuperar a força, a autonomia e a confiança de viver plenamente. E é nesse ponto que se encontra uma oportunidade valiosa. Para quem deseja aplicar essas mudanças de forma prática, existe o nosso guia de receitas para não ficar doente.
Ele reúne soluções simples e naturais que fortalecem o corpo e ajudam a manter a saúde em dia. O link está logo abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não se trata de mais uma promessa vazia, mas de um recurso poderoso que pode acompanhar você na transformação do seu estilo de vida. Quando a mudança vem de dentro, a história de Dona Francisca. Entre tantos pacientes que atendi ao longo dos anos, a história de Dona Francisca permanece viva em minha memória. Aos 68 anos, ela entrou no consultório carregando o peso não apenas de alguns quilos extras, mas também da tristeza de quem já não acreditava em si mesma. Olhos cansados, ombros curvados e um suspiro profundo a cada frase. Ela dizia que tinha tentado de tudo: dietas radicais, remédios fortes e até fórmulas milagrosas compradas pela internet. O resultado era sempre o mesmo: alguns dias de entusiasmo, seguidos por semanas de frustração. Naquele momento, ela confessou que o maior medo não era a balança. O que realmente a assustava era perder a independência. "Não quero ser um peso para os meus filhos", dizia com lágrimas nos olhos. A solidão rondava seus pensamentos e o sentimento de abandono parecia crescer junto com a sensação de fracasso. Era como se o corpo e a mente estivessem em guerra constante. Decidimos seguir um caminho diferente. Ao invés de buscar soluções rápidas, Dona Francisca aceitou adotar mudanças simples e consistentes. No início, parecia impossível. A caminhada de 15 minutos deixava suas pernas pesadas e os primeiros dias sem frituras foram marcados pela vontade de desistir. Mas algo começou a mudar. A cada semana, sua respiração ficava mais leve, seu humor mais estável e sua disposição mais evidente. O que mais impressionou foi a transformação em sua postura. Antes cabisbaixa, agora ela sorria ao falar das conquistas. O semblante já não refletia derrota, mas esperança. Certa vez, ela me contou que havia dançado com as netas no aniversário de família, algo que não fazia há mais de 10 anos. O brilho nos olhos dela era a prova de que a mudança não estava apenas no corpo, mas também na alma. Esse processo revelou uma verdade poderosa: a transformação real começa de dentro. Não é apenas o emagrecimento que devolve a confiança, mas a consciência de que se pode escolher um caminho diferente, mais saudável e duradouro. Dona Francisca entendeu que não precisava viver refém de remédios ou de promessas vazias. Bastava plantar sementes de disciplina e colhê-las com paciência. Hoje, ao lembrar de sua trajetória, vejo que a verdadeira vitória não foi apenas perder peso, mas recuperar a dignidade de viver com autonomia. O sorriso de quem dança com a família, a tranquilidade de quem dorme em paz e a fé renovada de quem acredita que ainda há muito para aproveitar. Essa é a prova viva de que a mudança vem quando o coração decide não se render. Escolhas que definem o futuro da sua saúde. Chega um momento em que cada decisão se torna um divisor de águas. O que se coloca no prato, a forma como o corpo é cuidado, a disciplina de dormir bem, a coragem de se mover todos os dias, tudo isso se transforma em sementes lançadas no solo da vida. E como toda semente, cedo ou tarde, o fruto aparece. Alguns colhem vitalidade, energia e alegria de viver. Outros, por escolherem atalhos, acabam colhendo fragilidade, dependência e medo. Aos 50, 60 ou 70 anos, não é tarde para escolher com sabedoria. Cada passo conta, cada hábito molda o futuro. O corpo fala, e quando é ouvido com atenção, oferece recompensas. A leveza de acordar sem dores, a confiança de caminhar com firmeza, a serenidade de participar de momentos em família sem sentir cansaço, tudo isso é fruto de escolhas feitas com consciência. É nesse ponto que a verdadeira reflexão acontece. Vale mais insistir em soluções rápidas, que enfraquecem, ou caminhar pela estrada da constância que fortalece? A resposta está no coração de cada pessoa, mas uma verdade é incontestável. Quem planta saúde, colhe liberdade. E é por isso que eu faço um convite especial. Se você deseja dar o próximo passo,
e transformar sua rotina, está disponível o nosso guia de receitas para não ficar doente. Nele, você vai encontrar estratégias naturais, combinações de alimentos e práticas que vão sustentar sua saúde e sua energia ao longo dos anos. O link está logo abaixo, na descrição, e também no primeiro comentário fixado. Essa pode ser a escolha que vai marcar a virada da sua vida. Agora eu quero saber de você. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e repita esta frase como um compromisso pessoal. Minha saúde é prioridade. Essas palavras não são apenas um comentário, mas uma declaração de que você decidiu cuidar do que realmente importa. Porque o futuro não se constrói amanhã, ele começa agora, com as escolhas feitas hoje.